Boa noite, queridos e amados irmãos da Igreja Batista Manancial e amigos que nos assistem hoje à noite, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem, estejam sendo supridos pelo nosso Senhor Jesus em todas as suas necessidades e que esteja com o coração aberto e preparado para estudar um pouco mais do que Ele tem preparado para nós hoje à noite. Eu convido você a orar comigo, pedindo que Deus nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra hoje para que nós possamos aplicá-la na nossa vida da melhor maneira possível. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela sua bondade e fidelidade, obrigado pelas suas misericórdias que não têm fim, obrigado pela sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, transforma as nossas vidas, transforma o nosso entendimento, o nosso pensar, o nosso agir. Peço, Senhor, que hoje o Senhor nos ajude a colocar em prática esse pequeno trecho que vamos estudar juntos. Peço que o Senhor abençoe a vida dos meus amados irmãos, que o Senhor possa estar cuidando deles e suprindo cada uma das suas necessidades. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O trecho que eu quero estudar com vocês hoje é mais ou menos a continuação do que nós falamos no nosso último encontro, quando estudamos o primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos estudar a respeito de uma separação necessária hoje à noite. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso quando fizermos a leitura. Uma separação necessária, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 16. Vamos fazer a leitura juntos? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Muito bem, uma separação necessária. Quando nós falamos de separação, nos referimos ao pecado e ao mundo. Santidade, santificação, ser santo, tudo isso tem a ver com nós sermos separados do mundo, sermos separados das práticas mundanas, sermos separados de tudo aquilo que é corrompido por esse mundo, separados para Deus. Isso é santidade, isso é ser santo. E hoje nós vamos estudar juntos a respeito desse assunto e a necessidade que nós temos de ter essa separação, a necessidade que nós temos de viver em santidade. Nós cristãos devemos viver em santidade. Muito bem. Você pode perguntar, mas por que nós devemos viver em santidade? Essa resposta não é muito difícil de te dar. Se você lembrar que nós estudamos na semana passada a respeito da nossa viva esperança e da herança que nós temos guardada nos céus, isso é um baita incentivo para eu e você vivermos de modo que agrada ao Senhor Jesus. Afinal de contas, Ele é o responsável pela nossa regeneração e Ele foi quem comprou esse nosso direito de herança, esse nosso direito de vivermos no céu para sempre. E como você também sabe, a Igreja de Cristo Jesus é a noiva de Cristo. Então, nós devemos nos preparar, nós devemos aguardar o nosso casamento com Cristo de forma pura, como se espera de toda noiva. E esse é um motivo suficiente para nós vivermos em santidade, porque nós estamos nos preparando, nós estamos aguardando a volta de Cristo e o nosso encontro com Ele. Mas nós temos um motivo
bem claro e específico aqui também no versículo 16 que nós acabamos de ler. Por que nós devemos ser santos? Porque Deus é santo. Sede santos porque eu sou santo. Não há muita dúvida aqui, né? Não tem brecha para questionamentos, afinal de contas, Deus é santo e Ele exige santidade de nós também. Não é muito difícil de entender que é necessário para o cristão ter uma vida separada do mundo. Os cristãos verdadeiros e comprometidos com o Senhor, eles entendem isso de forma tranquila, afinal de contas o mundo jaz no maligno, é corrompido, o mundo odeia Deus e não tem como nós sermos amigos de Deus e sermos amigos do mundo ao mesmo tempo. Se for amigo de Deus, nós seremos inimigos do mundo. E se você for amigo do mundo, você será considerado inimigo de Deus. Bom, isso não é muito difícil de entender. Por que nós devemos ser santos? Mas a dificuldade e a luta está em como nós podemos ser santos. E eu espero que o estudo desse trecho com você hoje te ajude a entender melhor como você pode ter uma vida que agrada a Deus em santidade. Muito bem, nós devemos viver em santidade. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso cingindo o nosso entendimento, como diz o versículo 13. Vamos ler mais uma vez? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Devemos viver em santidade, cingindo o nosso entendimento. Bom, cingir, o verbo, tem a ideia de limitar alguma coisa ou impedir que algo te atrapalhe. Esse verbo aqui é usado de forma bem específica nos trajes de luta romano, por exemplo. Nos trajes romanos, que eles tinham aquela saia e precisavam que tudo ficasse bem firme para que eles não tivessem os seus movimentos atrapalhados. Ou, por exemplo, os trajes orientais, que eram grandes vestidos, e eles precisavam que aquilo ficasse bem preso para que eles não tropeçassem, não fosse um atrapalho no cotidiano, no caminhar deles. Então, o cingir aqui tem essa ideia de limitar algo, ou impedir que algo te atrapalhe. E quando a gente fala de cingir o nosso entendimento, nós estamos procurando algo que nós devemos utilizar para impedir que o nosso próprio entendimento nos atrapalhe. Afinal de contas, nós temos que limitar o nosso entendimento, nós temos que impedir que ele nos faça tropeçar. E o que nós devemos utilizar para impedir que o nosso entendimento nos faça tropeçar? Afinal de contas, o nosso entendimento, a nossa sabedoria humana, ela é terrena, animal e demoníaca, segundo Tiago. O que nós devemos utilizar para impedir que o nosso entendimento nos atrapalhe? O conhecimento de Cristo deve ser o que cinge o nosso entendimento, ou deve ser o que impede que nós tropecemos por causa das nossas próprias ideias, dos nossos próprios desejos e o nosso próprio conhecimento. Quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais em comunhão com Cristo nós estamos, mais limitado o nosso entendimento vai ser e mais longe do mundo nós vamos querer estar. Você com certeza conhece o hino que nós cantamos frequentemente na igreja, Junto ao Meu Deus. Eu vou ler para você a segunda estrofe e o coro, e você reflita comigo sobre o que nós estamos falando, tá bom? Faz-me tua presença ver, sozinho estou aqui. As dores provas, mesmo ocultas, tu conheces sim. Não posso enxergar que tua mão vai me guiar. Por que não posso confiar se perto estás, meu Deus, de mim? Bom, o fato é que Deus está sempre perto da gente. Por que nós não conseguimos confiar nele? Mesmo que nós não podemos enxergar, por que nós não confiamos que a mão dele vai nos guiar? Junto ao meu Deus, o vil mundo longe está. Junto ao meu Deus, todo medo fugirá.
Junto ao meu Deus, como posso desviar-me? No altar vou colocar-me, bem perto está meu Deus de mim. Bom, a ideia aqui não é que junto ao meu Deus as outras coisas não vão me atingir, ou as outras coisas não vão chegar até mim, mas a ideia é que quando eu estou perto de Deus, eu não vou querer estar perto das outras coisas. Eu não vou querer estar perto do vil mundo. Eu não vou ter razões para ter medo, porque Deus, Ele me sustenta e me protege. Nós não precisamos temer as lutas, porque nós estamos do lado de Deus, ou Deus está do nosso lado. Quando estamos perto de Cristo, com mais perto, mais entendimento nós temos de Jesus, isso vai impedir que o nosso próprio entendimento nos faça tropeçar. Isso vai limitar a gente de fazer escolhas que seriam prejudiciais para a nossa vida cristã, ou escolhas que desonrariam a Deus, ou escolhas que ofendem o nosso Pai. Por isso nós precisamos cingir o nosso entendimento, nós precisamos limitá-lo para que ele não nos faça tropeçar. E o que nós devemos fazer neste processo de cingir o nosso entendimento? Nós precisamos de sobriedade. Sobriedade diretamente ligado ao estar sóbrios, ou ser sóbrios, como diz a primeira parte ali do versículo 13. Quando você pensa em sobriedade ou estar sóbrio, com certeza vem algumas coisas na sua cabeça, como, por exemplo, estar com 100% das suas faculdades mentais, não estar sendo influenciado por algo que afeta a sua razão, não estar sendo intoxicado por alguma coisa, ser contido, ser controlado. Todas essas coisas são ideias que se referem à sobriedade. E se você parar para pensar, quantas coisas deste mundo nos intoxicam? Quantas coisas deste mundo afetam a nossa razão ou impedem que nós pensemos de forma clara? Nós precisamos ser controlados, nós precisamos ser contidos. E é essa a ideia de sobriedade aqui. Para que nós possamos cingir o nosso entendimento, nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Não só isso, nós também precisamos de esperança, como diz a parte C do versículo. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A gente falou muito sobre a viva esperança que nós temos em Jesus. Afinal de contas, Jesus ressuscitou, Ele nos redimiu e Ele voltará para nos buscar. E nós precisamos nos apegar a essa esperança para que nós possamos cingir o nosso entendimento e viver em santidade. Além de cingir o nosso entendimento para que nós vivamos em santidade, nós também precisamos fazer outra coisa, ou melhor, não fazer algo. Nós não podemos nos amoldar às paixões mundanas. Ou como nós vivemos em santidade, não nos amoldando às paixões mundanas, como diz o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não nos amoldando às paixões mundanas. A nossa natureza é terrena, nós já falamos sobre isso, né? Sabedoria humana. Nós já temos a carga pecaminosa para sermos moldados por este mundo, ou seja, nós já nascemos com toda essa capacidade de sermos pecadores miseráveis. Porém, cabe a nós negar esse molde que nós já temos dentro de nós, esse molde mundano, essa forma terrena, e dizer não às paixões que nós tínhamos anteriormente, antes de conhecermos a Deus, como diz aqui o versículo 14. A escolha é nossa, se nós vamos aceitar e se nós vamos entrar nessa forma que já está dentro de nós, de pecaminosidade, de mundanismo, ou se nós vamos rejeitar, não nos amoldar às paixões que nós temos, para
viver em santidade, ou nos amoldar às leis e ordens de Cristo, ao plano de Deus perfeito para a nossa vida. Pula comigo para Romanos 12, o versículo 2. Esse texto é um paralelo bem interessante aqui com o que a gente está falando em 1 Pedro no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui Paulo está falando algo que deve ser uma forma, ou deve moldar como nós vivemos, como nós nos apresentamos a Deus. Devemos fazer isso como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí entra justamente o que é paralelo com o nosso ponto aqui. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. A palavra original para esse verbo amoldar, ou amoldando aqui, só é encontrado mais uma vez nas Escrituras, e é justamente em Romanos 12, 2, que é esse conformar. Não vos conformeis com este século. Então, é muito claro que nós devemos escolher como nós vamos agir, como nós vamos pensar, e negar a nossa tendência, negar a nossa carne de nos parecer mais com esse mundo, de entrar na forma que esse mundo coloca sobre nós e rejeitar tudo isso e viver de modo que agrada a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Nós devemos negar a forma que esse mundo nos oferece. É interessante que o escritor fala aqui da nossa ignorância, né? Vamos dar uma olhadinha de novo ali o que diz o versículo. Não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Vocês que tinhais, ele fala no passado. E é justamente por isso que nós devemos cingir o nosso entendimento e não nos amoldar às nossas paixões. O nosso entendimento mundano é algo tolo. A nossa ignorância, esse é o entendimento que nós tínhamos anteriormente. Então nós temos que cingir o nosso entendimento para que nós não vivamos naquela ignorância. E nós não podemos nos amoldar às nossas paixões, as paixões mundanas que nós temos dentro de nós. Em terceiro lugar, nós devemos tornar santo o nosso procedimento, ou como devemos viver em santidade, tornando santo o nosso procedimento. A ideia de tornar ou tornando aqui é voltar a alguma coisa, mudar de direção, transformar. Volta lá para o capítulo 12 de Romanos. É muito legal o paralelo que esses dois trechos têm entre eles. Nós acabamos de ver a primeira parte do versículo que diz: e não vos conformeis com este século, não vos amoldeis às paixões mundanas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tornar o nosso procedimento santo tem tudo a ver com transformar a nossa mente. Transformação, mudança radical, uma volta. E tornar tem essa ideia de voltar a alguma coisa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado um ser perfeito, mas o pecado destruiu isso tudo. Então nós precisamos tornar o nosso procedimento santo. Voltar a ser como nós éramos antes disso tudo. Lógico, nós não temos como ter uma santidade perfeita aqui na Terra, afinal de contas nós temos a presença do pecado. Porém, dia a dia, nós vamos limitando os nossos atos de maneira que nós nos tornamos mais santos, nós nos parecemos mais com Cristo, para que até o dia em que nós estejamos livres completamente da presença do pecado, nós sejamos perfeitamente santos. Isso se chama santificação progressiva. Cada dia
O nosso processo de santidade deve ser contínuo, nós não devemos desistir e continuar, para que no fim desse processo nós tenhamos uma santidade perfeita no céu com Cristo. Afinal de contas, lá não haverá o pecado para nos atrapalhar mais. E essa deve ser a nossa esperança, nós devemos mirar para isso, para o dia que nós estaremos completamente livres do pecado, na presença de Jesus. Tornando o nosso procedimento santo. Aqui é uma coisa mais prática, porque a gente não está falando de pensamentos, a gente não está falando de paixões ou desejos, a gente está falando de fato do que a gente faz, procedimento. Tornando o nosso procedimento santo. Transformando o nosso comportamento de forma prática. Né? O apóstolo Paulo fala em Romanos, transformai-vos. Aqui Pedro fala tornando o vosso procedimento, o nosso procedimento. Né? Nós devemos mudar de forma prática, é uma mudança radical. Quando você pensa em procedimento, a ideia que vem na nossa cabeça é um método, é uma maneira de fazer alguma coisa. E essa palavra tem tudo a ver com a ciência, né, o procedimento científico, o método científico, a forma de você pesquisar algo ou descobrir novas coisas. Enfim, para que um procedimento científico, um método científico, ele seja aceito ou rejeitado, ele precisa ser provado, né, e comprovado. Por exemplo, para que um procedimento científico seja aceito, ele tem que dar bons resultados e resultados que confirmem a utilidade daquele procedimento. Mas, em contrapartida, para ele ser rejeitado, precisa se mostrar falho ou que dê resultados ruins, problemático, ineficaz. O interessante é que o nosso procedimento humano já é provado como falho. Nós somos corrompidos. E é justamente isso que Pedro diz lá um pouquinho na frente, no versículo 18. Pula ali comigo para o versículo 18 de 1 Pedro 1. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. Ou seja, Pedro aqui já diz que o nosso procedimento é falho, ele é fútil, ele não presta. Ou seja, esse procedimento tem que ser transformado, tem que ser modificado, tem que colocar outro procedimento no lugar desse, porque esse não funciona. E é justamente isso que nós devemos fazer para viver em santidade. Para nós vivermos em santidade, nós precisamos transformar a maneira como nós agimos. Nós devemos transformar o nosso procedimento para que nossas ações correspondam com o nosso Cristo, correspondam com as ações de Jesus, sejam ações que glorifiquem o nome dele. E não devem de modo nenhum se assemelhar à nossa ignorância, a nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, ou seja, toda essa nossa carga histórica, desde Adão, de pecado e erro e de agredir a santidade de Deus, nós devemos transformar as nossas práticas. Só que para que isso seja possível, para que um procedimento científico seja alterado, é necessário horas de experimento, atenção, estudo, para chegar a uma conclusão final. Bom, nós sabemos que o nosso procedimento já é ruim, nós precisamos investir tempo refletindo nisso para que nós possamos mudar as coisas que estão dando errado na nossa vida, ou as coisas que nós estamos fazendo que desagradam a Deus, para que sim, nós possamos viver em santidade, para que nós sim alcancemos a separação do mundo que é tão necessária para nós cristãos nos dias de hoje, eram nos dias de Pedro e continuarão sendo até que Cristo volte. É necessária e imprescindível a separação do cristão desse mundo, porque a santidade é algo essencial. E você pode perguntar mais uma vez, por que nós devemos viver em santidade? Bom, o verso final do nosso trecho diz bem claro, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo.
Nós devemos ser santificados, nós devemos ser separados, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é separado deste mundo. Não há nada de mundano nele. Nós devemos mirar neste objetivo e sermos iguais a ele. Nosso objetivo de vida deve ser sermos santos. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo. Vamos orar. Pai Celestial, nós sabemos que essa é uma tarefa muito difícil que nós temos. Afinal de contas, nós somos carregados pelo pecado, nós somos seres falhos e terrenos. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos dá todas as ferramentas necessárias para que nós alcancemos esse objetivo. Nós sabemos que a Sua vontade é a nossa santificação. E o Senhor quer que nós sigamos o exemplo de Cristo e sejamos separados deste mundo. Eu peço, Senhor, que o Senhor encoraje a mim e a todos os meus irmãos nesse dia, que nós possamos prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que nós possamos cingir o nosso entendimento, Senhor, não nos amoldando às paixões que nós tínhamos anteriormente, e que nós possamos, Senhor, sem dúvida nenhuma, transformar, tornar o nosso procedimento santo, como o Senhor é santo. Peço, Senhor, que o Senhor dê uma boa noite de descanso a todos e que o Senhor continue cuidando de nós, como o Senhor já tem feito. Agradeço e peço todas essas coisas no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Desejo para você uma boa noite, que Deus restaure as suas energias para mais uma semana, que nós possamos, a cada dia, buscar a santidade e separação desse mundo. Forte abraço. Tchau, tchau.